Nesse vídeo irei falar um pouco sobre um circuito temporizador bem simples, utilizando também componentes de fácil acesso, com apenas um transistor. De uso geral aqui, um BC547 já é suficiente, né, para esse projeto. Iremos polarizar a base desse transistor. Inicialmente conectamos um resistor aqui em sua base para limitar a corrente, né? Um resistor de 1K. Em seguida, precisamos de um capacitor eletrolítico. Aqui, o seu lado positivo conectado aqui na base e o seu lado negativo conectado no GND da fonte. A fonte que irei utilizar será uma fonte de 5 volts. Aqui o emissor do BC também conectamos. Na parte superior temos a carga que iremos controlar. No primeiro momento ligaremos um LED e em seguida mostrarei outra ideia para controle de outros tipos de carga. Precisamos de um LED e também do seu resistor de limitação de corrente. Bom, e para uma tensão de alimentação de 5 volts, aqui temos vídeo no canal de como calcular, né, resistor. Sabemos que um resistor de 220 já é suficiente. Precisamos de uma fonte de 5 volts para alimentar o circuito. Então aqui temos a fonte de 5 volts e em seguida temos que pegar um botão para acionar, né, o circuito. Esse botão será conectado do VCC até aqui, né, o resistor que polariza a base do transistor, né, Q1. Circuito simples, né, basicamente é isso aqui, né. Vou colocar aqui o valor da fonte, 5 volts. O tempo que o circuito permanece energizado depende de R1 e de C1. Recomendo manter, né, 1K aqui para uma tensão de 5 volts. 1K já é suficiente. E mexemos aqui apenas na capacitância. Para um tempo maior aumentamos a capacitância, para um tempo menor diminuímos a capacitância aqui. Esse circuito se baseia no circuito já visto aqui, né, de como ligar um LED com um transistor. A única diferença é que aqui temos esse capacitor. Funcionamento também bem simples, né? Quando apertarmos aqui o botão, nós iremos ter 5 volts nesse ponto, que irá carregar o capacitor C1 e que irá polarizar o BC547. Quando soltarmos o botão, o carregador, o capacitor estará carregado e começará a descarregar pela base do BC547. Então a condução aqui permanece, né, ativa, o LED permanece aceso. À medida que o capacitor perde sua carga, o circuito, né, começa a diminuir a corrente que irá passando até parar totalmente. Dando um play na simulação, né, podemos verificar aqui o funcionamento. O tempo aqui vai depender dessa capacitância, da resistência, como eu falei, com 1000 micro, demora um tempo considerávelzinho. Aqui o LED aceso, né? Mas a parte interessante é que podemos acionar, né, cargas, né, que necessitam de uma corrente maior. Por exemplo, motores, né, lâmpadas em 220, fitas de LED, né? Em alguns momentos você pode substituir o LED e o resistor pela carga, mas aí o transistor aqui ele precisa suportar, né, a corrente que irá passar por ele. Mas outra ideia mais interessante é utilizarmos um relé, porque com o relé nós conseguimos controlar cargas
com potência maior aqui sem problema. Então pegamos um relé, irei deixar o LED para indicar que o circuito está conduzindo. Para cargas indutivas, como um relé que tem uma bobina interna, quando desligamos o circuito, temos um pico reverso de corrente que pode afetar o circuito e a fonte. Então colocamos um diodo para proteção do circuito aqui. O relé ele é de 5 volts, porque a minha fonte principal é de 5 volts. E irei pegar um motor de 12 volts para controlar com esse relé. E esse motor ele pode estar conectado em uma fonte, né, diferente. Irei colocar aqui 12 volts, por exemplo. Então, mais 12. E do outro lado, o GND. Estou utilizando o mesmo símbolo aqui para o GND, mas considere essa outra parte do circuito aqui isolada. E novamente, dando um play na simulação. Quando apertarmos o botão, o LED acende, temos a condução aqui acontecendo, o relé foi acionado, o motor começa a rodar aqui até o circuito aqui perder a sua carga e desligar, né? Como estamos utilizando também aqui um motor, é interessante também colocarmos em paralelo do motor um diodo, pois o motor também é uma carga indutiva. Temos a bobina interna do motor, isso pode gerar picos reversos quando desligamos o sistema, né? Então, para proteger a fonte, também colocamos diodo de uso geral, um N4007 da linha 4000, já é suficiente. Aqui é só de proteção e funciona normalmente aqui. Nesse caso aqui, irei deixar ele perder a carga totalmente, né? Aí o LED se apagando e o motor parando, o relé cortando. Clico, o relé se aciona, o motor começa a rodar. Quando o LED parar seu brilho, o sistema aqui entrou em corte, o relé irá parar de conduzir também e o motor irá parar. E bem, agora, pronto. Bom, e sobre esse circuito aqui, é isso que eu tenho para falar, né? Lembrem de se inscrever no canal, de deixar o like, e mais adiante irei trazer mais circuitos assim, simples, interessantes, né? Que tem muitas aplicações, e até o próximo vídeo.